Meus irmãos, então nós estamos já celebrando o 28º domingo do tempo comum, e assim nós vamos caminhando com Jesus. Essa é a ideia, a mística desse tempo litúrgico, o tempo comum, é caminharmos com o Senhor e no dia a dia da caminhada com Jesus, olhando para Ele, vendo os seus gestos, ouvindo as suas palavras, que nós também possamos mudando a nossa vida à medida que caminhamos com o Senhor. Não é possível que a gente aceite entrar nas fileiras do discipulado de Jesus e continuemos a mesma coisa. Se nós aceitamos aquilo que o Senhor, o convite que Ele nos fez, vem, segue-me, e nós entramos aí nesse segmento, não é para a gente continuar a mesma coisa, mas é para que nos transformemos naquilo que Deus quer, naquilo que Ele espera de cada um de nós. Por isso que se nós formos olhar, eu caminho há 30 anos na igreja, há 50 anos na igreja, tá bom. Mas talvez você teve consciência do que de fato é estar na igreja há 1 ano, há 2 anos. Às vezes nós nos acostumamos a sermos cristãos católicos só por tradição. Faz 5 gerações, sei que, faz 4 gerações, eu não sei o que. Mas de que vale tudo isso se o evangelho não se tornou um valor ainda na minha vida? Não basta o tanto de anos que estou na igreja, se eu não tenho permitido aquilo que a igreja me dá, que é o corpo e sangue do Senhor, se aquilo que a igreja proclama para mim, que é a palavra do Senhor, se tudo isso não causar um diferencial, não causar algo na minha vida para que eu seja outro, para que seja outra pessoa, é preciso com que tudo isso do Senhor nos transforme em novas criaturas. Por isso nós ouvimos evangelho, no grego boa nova. É uma boa notícia que quer causar uma novidade também nos nossos corações. E aqui nós vimos na primeira leitura, nós ouvimos falar sobre Salomão. Salomão falando daquilo que ele pediu a Deus e o que Deus deu a ele. E ele tomou uma decisão por Deus. No Evangelho, nós ouvimos um jovem que ele vai atrás de Jesus também, decidido a seguir Jesus. Mas decidido a seguir Jesus do seu jeito, ao seu molde, ao seu modo, segundo o seu querer, e não segundo o querer do Senhor. Na primeira leitura aqui que nós ouvimos do livro da sabedoria, Salomão contando como que foi que ele adquiriu essa sabedoria. Ele sabe que não é um dom dele, mas é um dom recebido de Deus. E ele vai dizer, orei e foi-me dada a prudência. Supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria. Não só isso, meus irmãos, porque Salomão ele podia ter escolhido muitas coisas, mas ele vai dizer, preferi a sabedoria do que aos cetros, aos tronos. Em comparação com a sabedoria, eu julguei tudo como nada. Todo tesouro, toda a prata e todo o ouro perto da sabedoria era como um punhado de areia, nada valia para mim. E aí nós vamos lá em 1 Reis capítulo 3, diz que Salomão, ele subia muitas vezes, não só no Gabaon, naquele monte, mas ele subia em outros lugares para oferecer sacrifícios a Deus. O sacrifício do Antigo Testamento, só para a gente lembrar ou para a gente aprender, mas o sacrifício do Antigo Testamento era acompanhado da oração e também da oferta de um animal, em que eles queimavam ou então matavam aquele animal. Era a oferta do Antigo Testamento. Veja que no Êxodo se faz a oferta do cordeiro, por isso se chama cordeiro pascal, que é uma figura, uma sombra daquilo que Jesus viria a fazer por nós. Veja que o sangue daquele cordeiro do Êxodo, ele passado na porta, no batente da porta da casa dos judeus, do povo de Israel, o anjo da morte ia para longe. Quem é esse sangue que nos livra agora do mal? É o sangue do cordeiro pascal, Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento, ele é sombra do Novo Testamento. Aquilo que está no Antigo Testamento já é uma prefiguração daquilo que iria acontecer no Novo Testamento, só que de maneira real, de maneira verdadeira, não mais em sombras, não mais velada, mais nítido para nós. E o Cordeiro Pascal para nós é Cristo, que em cada Santa Missa se imola, se dá para a nossa salvação. Você veio aqui hoje, e meus irmãos, se nós viemos aqui hoje, o Senhor está nos salvando. O que são os sacramentos? É Cristo que continua salvando por meio da sua igreja. E estar aqui não é a mesma coisa que eu dizer, eu vivo a minha fé na minha casa.
Não vai se enganando não. Essa é lorota que foi colocada para a gente dizer, eu tenho fé, faço as minhas orações em casa. Se engana não. É totalmente diferente, e os efeitos da graça, dessa salvação que aqui acontece, é totalmente diferente. Quanto mais perto, mais os efeitos da graça eu experimento. E diz então que Salomão, ele subia naqueles montes, e no caso nesse, foi no Gabaon. E diz que ele foi fazer oferta ao Senhor, e ele dormiu. E na oração, nesse sono, foi como que uma oração, bonito perceber isso, um sonho de um homem de Deus, até o sonho é de Deus. E diz que ele dormiu, e o Senhor disse a ele, Deus disse a ele em sonho, pede-me o que quiseres, Salomão. E Salomão pediu o quê? Senhor, a sabedoria. Eu sou um menino, eu sou um adolescente, e eu não sei, eu fui colocado como rei desse povo de Israel, mas eu não sei ser rei. Eu sou ainda jovem, eu sou um adolescente, eu não sei falar direito, eu não sei, então dai-me, Senhor, a sabedoria, para que eu saiba julgar todas as causas, todas as situações, para que eu possa discernir entre o bem e o mal, e Senhor, então, dai-me a sabedoria. Gente, Deus ficou admirado com o pedido de Salomão. Salomão podia ter pedido o que para ele, gente, como rei? Mais terra, mais posses, mais poder, mais glória, mais prata, mais ouro, mais tudo. Mas ele pediu para Deus só o que? Sabedoria. E Deus ficou tão admirado, vai dizer a palavra lá de 1 Reis, que Deus, tão admirado com aquilo que Salomão pediu, também deu a ele glória humana, deu para ele bens. E aí então, meus irmãos, nós vamos perceber, para dizer assim, que Deus, Ele, quando nós pedimos o correto, as coisas boas também nos acompanham, quando pedimos o correto para Deus. E aí então foi o que Salomão pediu. Ele não pediu outras coisas, nem ouro nem prata, ele pediu sabedoria para poder conduzir bem o povo de Deus. E de todos, vai dizer a palavra que não há homem tão sábio como Salomão, na sua sabedoria. E aí, meus irmãos, veja que aqui foi alguém que deixou Deus agir na sua vida. Já no Evangelho nós encontramos um jovem que ele vai até Jesus, veio alguém, ajoelhou-se diante dele e perguntou, bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus então respondeu, bom, uma coisa te digo, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicará ninguém e honra teu pai e tua mãe. Já falou assim, Jesus, tudo isso eu já faço, tudo isso eu já faço. E Jesus, meus irmãos, antes de pedir algo mais para aquele rapaz, para aquela pessoa, Jesus olhou para ele com amor. Veja que Jesus, antes de pedir para nós algo mais, algo grandioso, o que é que Deus faz? Deus primeiro nos ama. E foi o que ele fez com esse rapaz. Primeiro que Jesus ficou feliz, que bom, que você já não prejudica as pessoas, né? Que bom tudo isso. Mas eu tenho algo a te pedir maior. Mas primeiro eu quero te amar. Meus irmãos, Deus não pede nada para nós sem antes Ele nos capacitar. E o jeito que o Senhor nos capacita é com o seu amor, é com a sua misericórdia. Jesus olhou para ele com amor. E depois que Jesus olhou para ele com amor, aí Jesus pede algo mais. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Veja, meus irmãos, ele fazia tudo muito bem, mas faltava algo. Algo que o coração dele ainda estava preso. Vai, vende tudo o que tem. Teu coração ainda não é disponível para ser meu. Teu coração ainda não é disponível para me seguir. Você ainda está preso. Você não vai conseguir alçar voos. Você não vai conseguir subir. Porque você ainda está preso às coisas daqui de baixo. E meus irmãos, olhando para a nossa vida, muitas vezes também acontece isso. Nós estamos presos às coisas de baixo. E a gente não consegue alçar voos rumo à santidade. A ser um marido santo, uma esposa santa, um sacerdote santo. Na sexta-feira eu ouvi uma palavra, aquilo me ficou martelando na cabeça, por conta da leitura da profecia de Joel, que dizia, sacerdotes, prostrai-vos diante do Senhor e chorai os vossos pecados. Meus irmãos, há quanto tempo nós já não choramos por conta dos nossos pecados? Nós cometemos erros e pecados, infidelidades contra Deus, e nós olhamos para o nosso passado, tudo bem não, nós traímos o Senhor,
E as traições que nós cometemos com o Senhor não nos dói. E justamente por não doer em nós o pecado que cometemos, é que a gente não se arrepende. A gente não enxerga a gravidade de uma traição, de um pecado, de uma infidelidade. E por isso que a gente vai passando adiante. Nós nos apegamos às coisas de baixo. Não adianta enraizar-se aqui nas coisas de baixo. Eu dizia no retiro dos meninos, que alguém falava assim: ai, padre, eu tenho medo da minha mãe morrer. Não precisa ter medo não, ela vai morrer. Não se preocupe, ela vai morrer. Você também, todo mundo. Então não fique antecipando. Não fique sofrendo. Porque você está fazendo um luto da tua mãe, sem ela nem ter acontecido nada com ela. E deixa de viver com a mãe porque está sofrendo o luto da mulher, está lá no caixão. E às vezes nós vamos fazendo assim. Nós vamos nos prendendo às outras coisas e esquecemos de viver as realidades do céu. Nós vamos dizer daqui a pouco na Santa Missa, corações ao alto. E a gente responde automaticamente, o nosso coração está em Deus. E se for perguntar onde está seu coração, tira ele e joga para Deus. Um vai tirar do bolso, outro vai tirar qualquer canto. Porque o nosso coração ainda não está em Deus. Esse jovem, essa pessoa aqui, tinha ainda o seu coração. Pode ver que ele não tem nome. Ele não tem nome para dizer que essa pessoa aqui, que não teve a coragem de largar tudo por Deus, sou eu e você. É bonito que essa lógica do não ter nome na Sagrada Escritura, nós podemos nos colocar ali. Sou eu e você. Que a gente chega diante de Jesus e ele pergunta: ei, mas como está a sua vida? Você que quer o céu? Não, Jesus, eu já rezo o terço, ó. Malemar, mas rezo. Eu já vou na missa todo domingo. Eu já faço isso, ou seja, eu faço aquilo que tem que fazer. Mas quando se trata do amor a Deus, não é só fazer o que tem que fazer, mas é transbordar no amor. É amar além, é amar mais, é dar-se mais, é dar tudo. Não é dar no limite a vida, é dar tudo. Veja que Jesus, até mesmo no horto, ele agoniza e diz: Pai, afasta de mim esse cálice, porém que não seja feita a minha vontade. Ali nós vamos encontrar a nossa humanidade em Jesus, dizendo: não quero sofrimento não. É a nossa humanidade em Jesus. Afasta de mim esse cálice, porém, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Meus irmãos, quando é que nós colocamos a nossa vontade nas vontades do Senhor? Às vezes, o que é que está faltando para nós sermos mais de Deus, sermos mais felizes em Deus? É porque justamente o nosso coração está ancorado aqui embaixo, está enraizado aqui embaixo. E eu dizia hoje pela manhã, nós somos águias, que podemos alçar voos, ver longe. Mas com a capacidade da águia que o Senhor no seu amor já nos concedeu, a gente se acostumou a ser galinha e ficar ciscando o alimento do resto dos outros que foi jogado, ficar ciscando o resto da sujeira, sendo que temos vocação para a águia, para voarmos alto. E é isso que tem acontecido conosco. O Senhor tem nos confiado mais, mas a gente, por estar apegado a coisas aqui de baixo, com medo. Não precisa ter medo do Senhor. É preciso confiança. Aquilo que hoje o Senhor pede para você, me dê isso. Pode ter certeza que o que Ele vai preencher é muito mais. Veja que Pedro é atrevido. Eu acho bonito o jeitão de Pedro lidar com Jesus. Ele é tão sincero até nas bobagens, que ele fala para Jesus: mas Senhor, e nós que largamos tudo? E nós que deixamos tudo? Como que vai ser? Meus irmãos, Jesus não faz propaganda enganosa. Ele diz: olha, quem deixou casa, pai, mãe, bens, tudo isso por causa de mim, vai receber já nessa vida 100 vezes mais. Pai, mãe, irmãos, isso e aquilo, porém com perseguição. Jesus não fez propaganda mentirosa. Jesus já falou: vocês vão receber muito mais, gente, fica tranquilo. Vocês deixaram tudo por causa de mim, fica tranquilo. Vocês vão receber 100 vezes mais com perseguição. Mas, meus irmãos, o bonito está no final. E no mundo futuro, a vida eterna. Você tem noção que nós somos feitos para o céu? A gente já perdeu a noção da eternidade. Por que a gente tem medo de morrer? Porque a gente ainda não crê no que a palavra ensina sobre a vida eterna. Porque a gente já não crê mais no que os santos ensinam sobre a vida eterna. Por isso que a gente tem medo de morrer. O medo da incerteza. O que vem depois?
Eu não sei o que vem depois. Eu só sei que o que Deus preparou para aqueles que o amam, olho jamais viu, coração jamais sentiu, mente alguma jamais imaginou o que Deus tem preparado. Então, meus irmãos, não precisamos ter medo. Nós precisamos nos desapegar e nos apegar em Deus. Nele está o sentido para a nossa vida, nele está a alegria do nosso viver. Mas de que jeito que eu faço para me desprender de tudo isso? Pois a segunda leitura disse para nós: coloca a palavra de Deus na tua vida, porque ela é uma palavra viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Quem participou daquela formação, né, da escola Emaús aqui, viu que me deram a espada, né, para falar da palavra como espada, e taiou a melancia no meio, para dizer que a palavra de Deus é como essa espada, que ela entra na nossa vida e divide aquilo que não é de Deus, para ficar aquilo que é de Deus. A palavra de Deus, ela nos divide, ela julga. Ela, quando entra no nosso coração, ela é como uma luz que faz enxergar as trevas que se instalaram aí na nossa vida e no nosso coração. Meus irmãos, mas padre, de que jeito que a gente vai fazer isso? Como que eu vou deixar a palavra de Deus ser uma palavra, uma espada cortante na minha vida, se eu não leio, se eu não medito, se eu não rezo? Ou será que a gente vai ter que passar por dificuldade? Ou será que a gente vai ter que passar medos de perder alguém para a gente poder voltar à oração? Será que nós sempre temos aquela mania de que a dor seja um motivador para a gente poder voltar a Deus? Meus irmãos, aí é interesse. Nós precisamos buscar o Senhor, é por amor. Senhor, porque eu te amo. Não sei te explicar, mas eu te amo e eu preciso te buscar mais e mais. E meus irmãos, é nessa busca do Senhor que o nosso coração vai ganhando um novo sentido. E aqui diz no Evangelho que esse homem aqui simplesmente, mas quando ele ouviu isso, ele ficou abatido. Aqui diz a palavra nós abatido, uma palavra bonita, ficou triste, né? Não, diz no original uma igreja que ele ficou com cara de raiva mesmo. Ah não, ter que deixar meus bens. Ah não, Jesus. Jesus, ter que deixar de viver o meu namoro do meu jeito. Jesus, você está de piada, né? Jesus, eu deixar de ter minha esposa e andar dando pedradinha em outras por aí. Jesus, aí não vem que exagero pro meu lado não. E assim a gente vai fazendo com o Senhor. Nós vamos tentando fazer barganhas com o Senhor e não dá. Ou nós somos de Deus por inteiro ou não dá. Veja que o Senhor está nos pedindo uma entrega total. Qual é a tua riqueza? E aqui não é dinheiro, é figurativo. Qual é a riqueza que o Senhor está pedindo? Entrega tudo, para que você seja dele por inteiro. Que você já veio na missa, todos nós estamos aqui. Mas o que é que ainda está aí dentro que a gente não conseguiu dar para Deus? O que é que nos falta dar a Deus por inteiro para a gente ser mais dele? O que é que está faltando? Para esse aqui eram os bens, mas para nós talvez é um apego a uma pessoa, um apego a coisa, um apego a bens, um apego a uma vida de qualquer jeito por aí afora. O que é que falta a gente entregar e dizer, Senhor, toma, está difícil eu dar tudo isso aqui para o Senhor, mas eu sei que o Senhor tem algo melhor para mim. Então, meus irmãos, que a palavra do Evangelho hoje, ela nos converta. Não somos convertidos, somos um povo em caminho de conversão, estamos nos convertendo. A cada dia uma conversão. Mas não tenhamos medo de todo dia a gente arrancando um pouco daquilo que nos distancia de Deus, daquilo que nos faz mal, daqueles apegos nossos, um pouquinho de cada vez, e dá certo. Deus está conosco. Para nós é impossível sermos homens de Deus, mulheres de Deus, sermos do céu. Mas a palavra vai dizer que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Se a gente olha a história dos santos, né? Teve aqueles que nasceram numa santidade, uma graça de santidade desde pequenininho. Pega São Luís Gonzaga, pega a Santa Teresinha do Menino Jesus, mas também nós vamos encontrar homens que foram arregaçados no pecado. Pega Santo Agostinho, pega São Francisco de Assis e por aí vai. Quantos santos que deixaram a sua vida ser destruída pelo pecado, mas depois que encontraram o Senhor em suas vidas, experimentaram um amor que eles nunca tinham conhecido em nenhum lugar. E que para nós como igreja também precisamos.
Quantas coisas mudariam na nossa igreja, nas nossas pastorais, em nós, padres, em mim, vou falar em mim, não falar dos outros, em mim, Padre, se eu amasse mais o Senhor, se eu abrisse o meu coração para deixar que o amor dele habitasse mais na minha vida, como seria diferente? Está na hora de uma abertura grande. Nós não sabemos o dia de amanhã. O Senhor nos quer para o céu, mas a gente vive como se a eternidade fosse aqui na terra. A existência cansa, gente. A existência humana cansa quando a gente vive sem Deus. Mas com Deus, tudo ganha um novo sentido. Até uma vida que o tempo foi tomando conta. Olha para Santa Teresa de Calcutá. Aquela mulher já destruidinha por conta do tempo. Mas o olhar daquela mulher transmitia uma jovialidade por meio dos olhos dela, olhar de quem ama e olhar de quem se sabe amado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,